Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira santa, dia 8 de abril, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Combinaram então 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 15. Judas Iscariotes negociou com as autoridades do templo. Fechou um preço com os inimigos de Jesus, aquele grupo seleto de anciãos, sumos sacerdotes e mestres da lei que estavam no controle do templo e lideravam o povo de Deus. O serviço era entregar Jesus. Havia uma decisão do Sinédrio de prender e matar Jesus. A dificuldade era que ele estava sempre cercado de multidões que reagiriam a uma eventual prisão. Os soldados do templo, um corpo militar local a serviço do Sinédrio, já tinham tentado, mas desistiram. Eles mesmos, ao tentar executar a prisão, ficaram inseguros diante de uma pessoa tão mansa e tão humana quanto Jesus. E, além do mais, ele andava sempre com aqueles 12 homens, seus apóstolos. E ultimamente não se hospedava na cidade, mas pernoitava fora da cidade, em lugar de acesso difícil e, ao que parece, ao ar livre. Daria certinho, um dos 12 o entregaria aos soldados do templo à noite. Não haveria reação, o povo nem tomaria conhecimento. Preço ajustado para o serviço, 30 moedas de prata, propriamente 30 ciclos de prata. 30 moedas de prata é uma cifra simbólica. No livro do Êxodo estava previsto o preço de um escravo, 30 moedas. Então não foi à toa a escolha dessa cifra. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Na carta aos Filipenses, Paulo escreveu que Jesus não se apegou à sua condição divina, mas esvaziou-se, tornando-se homem e servo, e fazendo-se obediente até a morte de cruz. Ele abaixou-se à condição de servo, de escravo. O evangelista João, ao narrar a ceia da Páscoa, narrou que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Era o escravo, o servo, que lavava os pés dos seus senhores e de suas visitas. Judas e os homens do templo acertaram, mesmo sem querer. Jesus fez-se servo, escravo, e o seu serviço maior seria dar a vida por nós. A negociação de Judas lembra uma figura muito especial da história do povo de Deus. A história de alguém muito parecido com Jesus que você conhece. Você pode ir fazendo a comparação. José era o mais novo dos 12 filhos de Jacó. Andou sonhando que o seu feixe de trigo ficava em pé enquanto os feixes dos seus irmãos se inclinavam para ele. Os irmãos entenderam o recado, ele seria um líder a quem eles obedeceriam. Começaram então a discriminá-lo. Como era o mais novo, o pai o amava ainda mais do que os outros filhos. E lhe deu de presente uma túnica bordada muito bonita. Os irmãos começaram a odiá-lo também por isso. Um dia o pai mandou José saber como ia o trabalho dos irmãos do campo. Quando os irmãos o viram, quiseram matá-lo. Terminaram por vendê-lo como escravo. O preço da venda foi 20 ciclos de prata. E mandaram a túnica manchada de sangue para o pai. Anos mais tarde, você lembra, o jovem escravo José tornou-se o vice-rei do Egito e salvou seu pai e seus irmãos da fome que castigou a terra de Canaã. Nessa história de José, você notou alguma coisa parecida com Jesus? Os 12 filhos, os 12 apóstolos. A sua bela túnica, a túnica sem costura de Jesus. A traição dos irmãos vendendo-o como escravo, a traição de Judas. A reviravolta na história do escravo que se tornou vice-rei e o preço da venda como escravo.
A venda por 30 moedas por Judas está nos dizendo que a ele foi dado o preço de um escravo. E que, como na história de José, sua humilhação, sua morte serão superadas pela ressurreição. Passando por essa humilhação, esse escravo chegará a ser o Senhor. Vamos guardar a mensagem. Os discípulos combinaram com Jesus a celebração da Páscoa. Eles falavam de comer a Páscoa, pois tratava-se da ceia de Páscoa em que seu povo fazia memória da libertação do Egito, a refeição em que se comia o carneiro assado. Acertaram a casa de uma pessoa e prepararam tudo. À mesa, Jesus anunciou que seria traído por um deles. Ficou todo mundo assustado. O próprio Judas, com cara de santinho, perguntou a Jesus: Mestre, serei eu? Ele tinha combinado com as autoridades do templo que entregaria Jesus por 30 moedas de prata. Todo mundo fez a mesma pergunta. Você também deveria fazer essa pergunta, porque todos temos culpa no cartório. A morte de Jesus é culpa de todos e de cada um de nós. Combinaram então 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 15. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu escolheste Judas para ser teu discípulo. Foi uma manifestação de confiança e de amizade muito grande para com ele, como foi para com os outros 11 discípulos. E mesmo vendo que aos poucos Judas estava se afastando de teus ensinamentos, em suas pequenas infidelidades, continuaste prestigiando e estimando teu discípulo. Não o retiraste da função de cuidar da bolsa comum, de ser o tesoureiro do grupo. Não o denunciaste na ceia como traidor. Ofereceste-lhe um pedaço de pão, como farias depois com os outros, quando destes como teu corpo. Até o fim, Jesus, tu foste um amigo fiel. Mas Judas preferiu guiar-se pelos seus interesses pessoais e dar-te as costas, aliando-se aos teus inimigos. Livra-nos, Senhor, de agir como ele, como Judas Iscariotes. Dá-nos a graça de acolher o teu amor e de imitar a tua paciência e a tua fidelidade para com os pecadores. Seja o teu santo nome bendito, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A sugestão é que você hoje reze a Via Sacra. Em casa, é claro. Junto com a meditação, para quem a recebe pelas redes sociais, eu estou enviando um roteiro simples da Via Sacra. Se você não recebeu, por favor, solicite já. A gente se encontra às 10 da noite no Facebook. É só procurar a minha página, Padre João.